Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Desculpem, tivemos um pequeno problema com a parte técnica. Aqui, como tudo é ao vivo, né? Estamos sujeitos a que isso aconteça também. Mas agora está tudo certo. Estava dando um probleminha aqui no Facebook, mas agora está tudo resolvido. Meus irmãos queridos, em primeiro lugar agradeço a Deus a oportunidade de hoje estar com vocês. Agradeço ao Núcleo Frei Henrique, essa casa abençoada que tem nos ajudado na difusão do Espiritismo, também atendendo a todos os necessitados do corpo e da alma, com seus tratamentos assistenciais, seus passes magnéticos, também com obras sociais de atendimento aos mais necessitados. Enfim, fazendo tudo o que deve ser feito através de uma casa que é tocada pelo coração e que vê no seu próximo a finalidade principal da sua existência. Como todo encontro espírita, nós costumamos iniciar com uma pequena e breve oração, onde nós vamos se elevar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, e depois nós vamos adentrar ao tema da noite de hoje. Então convido todos os companheiros que possam fechar os seus olhos junto comigo, que possamos neste momento agradecer aos nossos mentores, os nossos anjos protetores, pela grande oportunidade que estamos tendo na presente encarnação de termos o contato com a doutrina espírita, que nos traz tudo que viveu nosso Mestre Jesus em termos de ensinamentos, e que nos traz a revivência desses mesmos ensinos, onde cada um de nós vamos dando a nossa parcela de contribuição para que esses conceitos, esses ensinamentos, esses bálsamos de luz façam parte não somente da vida daqueles que se professam dentro da doutrina espírita, mas de todas as religiões, pois nós sabemos que o amor não tem um rótulo religioso. Agradecemos a Jesus por tudo que Ele tem feito e faz constantemente por cada um de nós. E também agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso por mais um dia, mais uma oportunidade de aprendizado. E que Ele nos proteja e nos ampare, para que possamos juntos refletir sobre o tema da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridos companheiros, me foi pedido hoje para poder estar falando a respeito de um tema que é muito atual, embora talvez nem muita gente conheça, tenha lido alguma coisa, ou mesmo tido contato. Eu sei que existem vários materiais a respeito, vários livros, mas hoje eu vou me ater a um estudo que eu fiz, destacando os tópicos principais do livro que se chama A Fraternidade do Espaço, tá? A História das Fraternidades, que foi escrito por Dona Marta Galego Tomás. Nós vamos ter nesse livro algumas falas, algumas citações de Edgar Armond, que é um incansável trabalhador de Jesus nas hostes do Espiritismo. Ele ajudou a fundar a Federação Espírita do Estado de São Paulo, também criou a Aliança Espírita Evangélica, colaborou na criação da União das Sociedades Espíritas, da USE, e é um incansável trabalhador que hoje, já desencarnado no espaço, é o venerável que nos passa orientações através da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, criada por ele mesmo aqui enquanto encarnado na Terra, à frente da Aliança. Então, esse trabalho é um trabalho maravilhoso a respeito das fraternidades do espaço, e foi passado
para a gente, para nós termos a exata noção da extensão do programa da espiritualidade maior no amparo e benefício à humanidade. Esses irmãos constantemente do plano espiritual passam para nós e eles são emissários de Jesus, né? Todos vêm sob o comando amoroso de Jesus, o maior ser amoroso que já pisou nesse nosso planeta, e também seguindo a lei justa, as leis justas e sábias de Deus, que de tempos em tempos enviam seus grandes missionários. Alguns se encarnam, né, vêm até o nosso planeta Terra para nos auxiliar, encarnados, e outros do espaço comandam esse auxílio que é intermitente. Deus, graças a Ele mesmo, Ele não se cansa de nós, né? Mesmo Ele sabendo da nossa pequenez ainda, em termos de não reconhecermos a nossa grandiosidade enquanto uma parcela criada por Ele, temos essa centelha dentro de nós, Ele sempre nos dá condições de podermos ter esse bendito amparo desses irmãos celestiais. E são muitos. Nessa obra aqui eu peguei alguns, que nós vamos conversar um pouquinho, eu vou passar para vocês, mas convido a todos os irmãos que queiram ter contato com esse livro para pormenorizar. O nosso tempo é curto, então não dá para abranger tudo que tem nesse livro. Tentei resumir o máximo possível, também para que não fique cansativo, né? Eu não vou fazer uma leitura dos tópicos do livro, mas eu pensei alguns tópicos e vamos refletir juntos a respeito deles. O que eu gostaria que nós tivéssemos, eu separei uma frase que ao término do nosso encontro aqui, nós vamos resgatá-la. Então eu gostaria que todos fizessem um exercício para gravar na mente essa frase. A fraternidade nos leva à prática do bem incondicional. Tá? A fraternidade nos leva à prática do bem incondicional. Então vamos lá. Já que nós vamos falar das fraternidades do espaço, eu fui buscar o que vem a ser fraternidade. Né? É um grupo de pessoas que vive fraternalmente e unem as forças em defesa de um mesmo ideal. Então nós temos, num segmento na espiritualidade, e também nós aqui na Terra, nós nos unimos àqueles que comungam de um mesmo ideal. Então, para ter mais força para esse ideal poder ser colocado em prática, em execução, nós nos unimos e levamos avante esses ideais. Nós vemos muito dentro da doutrina espírita esta prática também, né? Por exemplo, eu estou falando agora na página do Frei Henrique, do Núcleo Assistencial Frei Henrique, e nesse exato momento está acontecendo, através do mentor, que é o Frei Henrique, na casa, cirurgias espirituais a todos que passaram os seus nomes para serem socorridos à distância, através dessas cirurgias. Né? Então, é prova de que o ideal de auxiliar, não vendo fazer o bem, não vendo a quem, é um lema, é uma prática que todos aqueles de bom coração e de boa vontade se unem para praticar, aqui na Terra e também no espaço, que não é diferente e passa a ser o nosso verdadeiro lar. Né? Então, vamos lá. Eu estou ajeitando aqui meu celular para poder ver bem aqui. Grandes espíritos procuram trazer ao nosso conhecimento as possibilidades de intercâmbio entre os diversos planos da vida para a felicidade do ser humano, esteja ele onde estiver. Então, é típico dos espíritos nobres estarem sempre abrindo vários leques, várias possibilidades, para que nós ainda no nosso estágio evolutivo aqui na Terra, tenhamos essa cooperação para podermos buscar a felicidade,
independente de onde a gente está, independente da raça, independente da religião, do credo. Isso para eles não veem esses rótulos, não veem. Vem em nós, que é uma qualidade já atribuída aos espíritos superiores, né? Vem em nós todos da mesma forma, credores da misericórdia divina e necessitados desse amparo celestial. Então, tem aqui a primeira citação de Edgar Armond, que já nos idos lá da década de 30, 1936, quando foi criada a Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Uma citação dele que cabe aí também para a gente refletir bastante a respeito, onde ele diz o seguinte: para o planeta se transformar, é preciso que se concretize primeiro a reeducação do ser humano. Lógico, gente, nós somos espíritos ainda muito pequeninos do ponto de vista de evolução moral. Nós estamos vivendo na Terra o ápice, né, da tecnologia, das invenções científicas. Inegavelmente, isso deu um salto, principalmente de alguns anos para cá, inegável. Só que, na mesma mão, a moral de cada um deveria estar acompanhando, para que seja esse voo um voo equilibrado, né, entre o nosso desenvolvimento do intelecto e também da nossa moral. Mas, infelizmente, isso não aconteceu ainda. E é necessário que se faça essa transformação, e cada um de nós sabe do seu interior, né? No estágio que nós estamos, nós não precisamos de um juiz ali nos apontando. O nosso juiz é a nossa consciência. Esse é o melhor termômetro. Nós sabemos tudo aquilo que nós, digamos assim, estamos deixando de viver, se colocarmos os nossos pensamentos e atitudes em relação à moral do Cristo, que é o cristianismo, gente, para que a gente grave bem isso também, não é uma prática somente para aqueles que creem na doutrina do Cristo. Tá? Cristo veio à Terra para nos ensinar a sermos amorosos, a sermos fraternos. Ele não criou uma religião, ele deu exemplos da manjedoura onde ele nasceu até o Calvário, de tudo aquilo que um ser, um homem de bem, homem na acepção da palavra, né, homem e mulher, vai atingir ao longo das encarnações. Então ele não criou o cristianismo. São ensinamentos morais, tudo que ele viveu é para moral, ensinamentos morais que elevam a todo e qualquer ser humano, não somente aqueles que professam serem cristãos, né? Então, continuando, é do coração do homem que vai sair o movimento libertador das consciências. Por conseguinte, aquele que se torna verdadeiramente cristão, automaticamente vai cristianizando os que com ele convivem. Não adianta hoje, meus amigos e irmãos, eu dizer que eu sou espírita, eu dizer que eu sou católico, eu dizer que eu sou budista. As minhas atitudes é que prevalecem, né? Não adianta nada eu adentrar a um templo religioso e me transformar naquele momento num ser melhor, sendo que eu ainda não sinto isso no coração. Então, verdadeiramente, essa transformação para um homem de bem vem de dentro do nosso ser para fora. E gradativamente nós vamos lapidando o nosso espírito. A nossa essência é boa, nós somos luzes. O que nós precisamos é entender, e temos feito isso ao longo das encarnações, graças ao auxílio dessas fraternidades do espaço, que ainda tem muito para a gente melhorar, né? É aproveitar todas as ferramentas que as religiões sérias nos passam como úteis para a gente ir se colocando como se fosse de frente para um espelho.
né? E olhando para o nosso interior, para tentar entender em profundidade quem nós somos, o que nós estamos fazendo nesse planeta, o que será da gente quando nós deixarmos esse planeta, para onde nós vamos, né? Que as famosas 3 perguntas: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou após a existência terrena, né? A criatura que não se respeita, nem se ama, não saberá amar ao próximo, não saberá amar nem ao próximo, nem ao mundo em que vive. Porquanto quem não ama o seu semelhante, jamais amará o Criador. Né? São frases de Edgar Armond que nos fazem refletir. Não adianta eu falar, eu amo a Deus, né? Jesus falou, olha, o primeiro grande mandamento, quando ele foi questionado, né? Jesus, quais são os mandamentos, tal? Ele falou, eu vim cumprir os 10 mandamentos lá de Moisés, eu resumo os 2, aliás, eu complemento os 2, né? Resumindo-os em 2. Os 10, resumindo-os em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que a gente pode, se a gente não sente amor, não se respeita a gente mesmo, como é que a gente diz que ama a Deus e muito menos a gente vai amar e respeitar o nosso próximo, né? Se já estivéssemos agindo em total concordância com os ensinamentos de Jesus, com toda certeza não estaríamos vendo todas as arbitrariedades que nós estamos vendo em todos os locais, no nosso país, em todos os países, né? Então são condições que a gente vai refletindo e vai procurando buscar sempre uma forma de nos melhorar, abalizados com esses ensinamentos do Mestre. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi escrito por Chico Xavier, foi uma psicografia de Humberto de Campos, no ano de 1938, né, que saiu esse livro, tem uma frase de Jesus para Ismael. Ismael é um anjo que é preposto de Jesus. Jesus o colocou para ser o seu preposto aqui no Brasil, exatamente na denominação de pátria do Cruzeiro, nas terras do Cruzeiro. Então é um anjo de altíssima hierarquia espiritual, né, dada a envergadura da sua tarefa, e ele é o responsável por auxiliar o Brasil mais diretamente, não que não auxilie, como eu falei, para os seres de alta elevação espiritual, eles não vêm, eles não auxiliam apenas de um lado, né? São de todos. Onde é necessário ser um trabalho feito no campo do bem, e tem seres disponíveis para isso, irmãos de boa vontade disponíveis, sempre tem um concurso de um ser iluminado ali o ajudando. Então Ismael, a pedido de Jesus, né, numa frase que Jesus pede para ele o seguinte, que consta nesse livro que eu falei a vocês: reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais da minha doutrina e inicia já a construção da pátria do meu ensinamento. Então veja, nesse livro que foi psicografado, né, chegou para a gente em 1938, já veio esse alerta de Ismael, e Ismael, já nessa ocasião, vai buscando tarefeiros e se liga a Edgar Armond e os demais irmãos na fraternidade, lá na federação, para esse auxílio, para essa determinação que foi feita. Houve uma queda na conexão e retornou, né? Então vamos lá, meus amigos. A Fraternidade dos Cruzados é a primeira fraternidade a procurar Edgar Armond, e ela, nós vamos usar aqui o termo venerável, que são os administradores dessas fraternidades, né? Então o venerável dessa fraternidade é o próprio anjo Ismael, que conta também com a participação de Godofredo de Bouillon, que é o Duque de Lorena, entre parênteses tem o título Lourenço, tem o Infante de Sagres, entre parênteses Lusitano,
Tem Ricardo Coração de Leão, que foi o rei da Inglaterra, que tem a denominação de britânico. Então, Ismael é o anjo tutelar desta fraternidade, conta com esses 3 irmãos, né? E qual que é a finalidade desta fraternidade do espaço, a fraternidade dos cruzados? Eles protegem todos os aprendizes do Evangelho, dispostos a se tornar fiéis discípulos de Jesus, corrigindo os próprios erros, lutando juntos pela implantação da vivência fraterna em nossa terra. Então essa é a missão dessa fraternidade dos cruzados, que nos auxiliam. A primeira tarefa que foi passada através dessa fraternidade para os irmãos lá na Federação Espírita foi a tarefa das vibrações coletivas, que tem por bem as casas ligadas à aliança fazem essas vibrações todas as quintas-feiras. Se reúnem todos os trabalhadores dessas casas às 19 horas. Pode ser, inclusive, companheiros, que em outras casas essas vibrações se deem num outro horário, em um outro dia, isso pouco importa. Eu fiz aqui um relato, como falei para vocês, em cima de um livro, que foi o início na Federação Espírita do Estado de São Paulo, né, e que até hoje persiste nas casas ligadas à Federação, à Aliança Espírita. Em outras casas, às 19 horas, se reúnem os trabalhadores e vibram. Vibração é abrir o coração e deixar sair desse nosso interior sentimentos bons, energias boas, bons pensamentos, né, que os nossos olhos físicos talvez não consigam enxergar a extensão. Mas como tudo é energia, quando a gente pensa, a gente também está criando energias. E esses pensamentos são recolhidos e são levados e distribuídos da melhor forma por todo o planeta e até fora do nosso planeta Terra. Essas colônias, esses irmãos das fraternidades, colônias espirituais, nós vamos falar mais para o término, têm essa incumbência, eles recolhem essas energias, essas vibrações, emanações de luzes e distribuem da melhor forma possível. Então essa foi a primeira, digamos assim, incumbência que foi passada a todos esses irmãos lá por Ismael e a Fraternidade dos Cruzados. A segunda grande fraternidade do espaço que eu tirei, que eu pensei assim para falar um pouquinho para a gente, ela é a Fraternidade do Trevo. O venerável que comanda é o venerável Razim. A história desse irmão é muito interessante. Ele foi um contemporâneo de Jesus. Na época que Jesus se encarnou entre nós, homens, e teve a sua tarefa messiânica, Razim acompanha Jesus nos seus últimos dias, onde ele vê, inclusive, o Jesus ser crucificado. E no caminho para o Calvário, é interessante essa história desse venerável. Ele fica muito triste, lógico, de ver aquilo que está acontecendo. Ele no caminho, ele acha um trevo, por isso a Fraternidade do Trevo, ele acha um trevo no caminho que ele está andando, no momento da crucificação de Jesus. Ele colhe esse trevinho, né, essa pequena folha, e pega uma gotinha do sangue de Jesus. E Jesus passa lá toda a sua paixão, todo o seu caminho lá do Calvário, tal, é crucificado. E esse irmão sente uma imensa dor por ver tudo aquilo. E ele guarda em sua túnica esse trevo. E esse trevo, com o tempo, ele qual que é o termo que eu coloquei aqui? Ele se solidifica, né? Exatamente isso. Ele se solidifica e passa a ser uma coisa, me desculpem a emoção, que ele guarda com muito carinho. Ele guarda aquilo não como um misticismo nem nada, mas ele vai procurar depois os irmãos da casa do caminho, os discípulos de Jesus, e se propõe a ajudar, né?
e ajuda por um longo tempo. E aí, eu estou realmente emocionado. O termo, eu estou lendo aqui, esse trevo ele se petrificou. E após a ressurreição de Jesus, ele resolve ajudar na casa do caminho. Após o seu desencarne, ele viu o próprio Mestre. Quando ele retorna, após a sua existência terrena, ele retorna ao plano espiritual e o próprio Jesus o recebe e ele passa a seguir a seguinte incumbência, né? Razim, aquele que é fiel no pouco, muito lhe será confiado. Congrega as almas que despertar-te para o amor do Pai e forma com eles um grupo fraternal e ajuda os homens de boa vontade a organizar escolas em que se preparam os discípulos para o futuro. Então, amigos, olha que citação maravilhosa, né? Nenhum trabalho perante Deus, perante Jesus, passa desapercebido. E nós, no nosso estágio atual, não necessitamos de grandes trabalhos, de grandes obras. Os pequenos feitos têm grande validade, né, perante Deus, perante Jesus. Esse trabalho foi grandioso de Razim, junto aos irmãos lá da Casa do Caminho, e ele, lá do espaço, continua até hoje auxiliando a todos que de boa vontade procuram as escolas para se aprofundarem nos estudos do amor, pois é isso que Jesus nos ensina, a amar a todos, pois somos todos seus irmãos e filhos do mesmo Pai. A próxima fraternidade é a fraternidade dos essênios. É o venerável Essen, que teve também uma encarnação como Hilarion de Montenegro. Esse irmão, ele viveu durante 13 anos. Desde que ele nasceu, ele viveu trancado dentro de uma caverna. Voltou, né, meus amigos? A internet hoje não está nos ajudando muito, não. Esse irmão, ele viveu... ele viveu dentro de uma caverna. Eu estou repetindo porque eu não sei se todos ouviram até o corte da internet. Porque tinha uma lei que era para ser morto todos os primogênitos de cada família. Então, até os 13 anos, até Moisés poder libertar o povo do jugo dos egípcios, ele viveu nessa caverna. E aos 13 anos, ele viu pela primeira vez a luz do sol. Então, imaginem o sofrimento desse ser, né? E ele passou a admirar Moisés, não, lógico, pelo grande... não foi pouca coisa, né? Liberar os irmãos do jugo dos egípcios foi um grande fato. E ele passou a admirar Moisés por isso, passou a seguir Moisés de perto, viu quando Moisés recebeu a tábua com os 10 mandamentos, né? E ele fez como que se diz? Um voto a ele mesmo, dizendo que ele iria ajudar todos a encontrar e a seguir piamente esses 10 mandamentos da lei de Deus. Então, ele teve, nessa encarnação como Hilarion de Montenegro, a incumbência de estar levando irmãos para o contato com Jesus, para que eles tivessem a oportunidade de conhecer aqueles exemplos amorosos, aquela doutrina de amor que Jesus veio nos trazer naquele momento. Os essênios, para a gente ter uma ideia, foram irmãos preparados no espaço, no universo, no espaço infinito, para auxiliarem Jesus em sua tarefa messiânica. Então vários irmãos reencarnaram com essa incumbência de dar esse apoio para Jesus. Inclusive Maria e José eles eram essênios, né? Jesus foi educado com as práticas essênicas da época, não comer carne, uma série de outros ensinamentos. Inclusive,
no livro Sublime Peregrino, de Ramatiz, tem uma passagem muito bonita sobre a infância de Jesus, e também conta um pouco antes dele iniciar sua tarefa pública. Ele foi ter com esses irmãos essênios uma revigoração, vamos assim dizer, se preparar melhor para tudo aquilo que ele nos deixou como ensinamentos, né? Também é da prática essênica alguns graus na fraternidade dos discípulos de Jesus, que todos os que fazem as escolas de aprendizes do Evangelho, que são aqueles alunos que vão buscar por interesse próprio na Aliança Espírita Evangélica, são práticas que compõem esse curso, né, da Escola de Aprendizes, alguns graus, onde o primeiro grau é o grau de aprendiz, né, que se inicia através de estudos evangélicos. O segundo grau são servidor, que se aprimoram praticando a caridade. E o terceiro grau são discípulos de Jesus, que ajudam a servir, doando a sua paz interior e o seu amor a todo mundo, indistintamente. Então é muito bonita essa prática que existe dentro das escolas de aprendizes do Evangelho, onde possibilita esses 3 estágios, que são estágios iniciáticos, gente. A iniciação espiritual, ela nos dá a oportunidade de entender muita coisa ligado ao plano espiritual, né? Por que eu digo isso? Nos dá muita oportunidade. Porque nós vivemos muito ainda no campo da ilusão, onde nós vamos buscar, através de completar tudo que as nossas atividades no cotidiano, no dia a dia, somente voltado ao plano material. Sendo que nós não somos, aliás, melhor dizendo, nós somos espíritos eternos tendo uma oportunidade reencarnatória, né? E muitas vezes isso se confunde. Então, em cursos como este, né, não estou aqui fazendo apologia para que todos vão buscar os estudos da Aliança, que eles são melhores do que qualquer um outro. Gente, todo estudo que fala em nome de Jesus e nos traz, todo estudo evangélico que nos traz a possibilidade de nos melhorarmos, são muito bons. E estão, graças a Deus, difundidos em várias casas sérias que nos possibilitam esse encontro do ser espiritual encarnado aqui, né? Para que a gente entenda que nós viemos para cá para evoluir. E a evolução, ela se dá de várias maneiras, só que nós temos que estar atento, porque a ilusão do mundo, aí é que está, né? Quando Jesus falou de servir a Deus ou servir a Mamon, que era um deus da antiguidade, ligado à matéria, ao ouro, à riqueza, foi isso que ele quis dizer, né? Que se a gente resolver servir esses 2 senhores, em algum momento a gente vai deixar algum a desejar, né? Então, que a gente se dedique a tudo que a gente veio para cá para fazer no mundo material. Deus nos colocou no mundo material, então nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que ter o nosso lazer, mas não só viver disso, né? Nós temos que aprender também a olhar mais para o nosso lado espiritual. O que está faltando muito para nós, seres humanos, é justamente atentar para esse... não temos uma única vida, teremos tantas quanto forem necessárias para a nossa evolução moral. Então, que nós aproveitemos cada segundo disso, e as fraternidades do espaço nos dão essa grande ajuda, só que eles não podem vir aqui e fazer a nossa parte, né? Eles estão por todo canto auxiliando. Essa divisão que existe aqui, eu vou dizer mais algumas antes do término do nosso encontro, vamos assim dizer, abrange todo o planeta. Vai estar passando ensinamentos para todos, na linguagem que cada um, em cada país do globo terrestre entenda, falando a sua língua própria, seus costumes. Por isso essas
divisões, né? Que para nós aqui tem essas divisões, para eles não tem. Para eles precisa ajudar, ajuda. Eles não querem nem reconhecimento, não querem nem agradecimento. Né? Se a gente for um dia agradecer o anjo da guarda, o nosso protetor, eles não vão entender, nós vamos dar um nó na cabeça deles. Eles vão falar, mas por que você está me agradecendo? Eu não fiz nada mais do que a minha obrigação de te ajudar. Você é meu irmão. Quer dizer, é um estágio que nós vamos atingir um dia. Ah, mas nós estamos muito longe disso, olha tudo o que está acontecendo. Gente, nós temos um Deus, nós temos que nos criou, né? Nós temos um Jesus que está à frente de tudo, nos guiando. Nós temos esses irmãos das fraternidades do espaço, que em outras religiões pode se dar outro nome. Não importa, gente. Não vamos olhar o rótulo. Né? Ah, mas você está falando aí fraternidades do espaço, venerável, mas eu sou católico. Tá bom, na igreja católica nós não temos anjo, nós não temos arcanjo, nós não temos santos. Né? Ah, mas na Umbanda é outra determinação. Não importa, gente. São seres espirituais amorosos que estão no caminho para nos ajudar. Só que eles não fazem a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa. Claro, pouco a pouco nós estamos fazendo, né? Nós estamos aprendendo. Uma outra fraternidade é a Fraternidade dos Filhos do Deserto. O venerável é Melchior, um dos 3 reis magos, né? Eles trabalharam e trabalham junto a Maria, mãe de Jesus, na Fraternidade da Rosa Mística de Nazaré. Eles atuam em socorro aos sofredores em qualquer parte, embora a sua casa espiritual seja no Saara, no deserto do Saara. Onde haja um irmão em sofrimento, eles auxiliam na cura, para uma vez curados, que as pessoas se tornem leais servidores do Cristo. Essa fraternidade ela foi formada por antigos nômades que seguiam a João Batista, que foi o precursor de Jesus, né? Primo de Jesus, tem na passagem lá que batizou Jesus no Rio Jordão, tudo aquilo. Então vejam quanto carinho, quanto amor, quanta dedicação existe por parte desses maiorais na espiritualidade, que estão sempre dispostos, repito, a nos auxiliar, mas que não farão a parte que nos cabe. Uma outra fraternidade que ela é muito citada em todas as casas espíritas, muitas pessoas conhecem até de cor e salteado a oração que é feita a esse ser iluminado, esse grande apóstolo do espiritismo brasileiro, denominado médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que integra e lidera, comanda a Fraternidade dos Humildes. Desde a sua criação, da sua fundação, melhor dizendo, em 12 de julho de 1936, a Federação Espírita do Estado de São Paulo conta com a proteção e assistência do venerável Dr. Bezerra de Menezes. Também fazem parte desta fraternidade, e um adendo, né, voltando um pouquinho, Dr. Bezerra de Menezes não presta atenção ou dedica o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, o seu auxílio somente aos irmãos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Gente, deixando muito claro, no espírito da hierarquia desses irmãos que estamos falando, pequeninas pérolas pinçadas dessa obra, não veem a quem ajudar, auxiliam onde é necessário que seja feito esse auxílio, né? Também fazem parte desta fraternidade Dr. Louis Pasteur, que é aquele cientista francês, criador de vacinas, Santo Agostinho, que juntaram seus corações ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes para auxiliar de forma mais direta. Santo Agostinho, inclusive, ajudou, está aí, Santo Agostinho, viveu na Idade Média, santo venerado na Igreja Católica, e que auxiliou Allan Kardec na codificação espírita. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias citações de Santo Agostinho, mostrando que para fazer o bem não tem distinção, o auxílio, o amor não tem barreira, não tem parede.
precisamos nos amar mais, é isso que está faltando no mundo. Né? Esses irmãos queridos estão clamando esse auxílio e essa união entre nós. E temos que, efetivamente, ir à luta, a boa luta, a luta fraterna de ideais divinos, de ideais que nos levam e nos levarão com toda certeza a sermos Brasil, celeiro do mundo, pátria do Evangelho, que também é outra obra que nós vamos falar mais um pouquinho aqui na frente, algumas coisas já falamos no começo, né? Essa fraternidade dos humildes orientou para introduzir nas assistências espirituais que existem dentro das casas espíritas o Evangelho, que é feito, sempre é feita uma preleção, uma prédica evangélica aos assistidos que ali adentro. Geralmente quando a gente chega na casa espírita, todos nós, tem aquele negócio, se não veio pelo amor, veio pela dor. Concordo, aceito, né? São colocações que são feitas, mas independentes de... Se foi por amor, chega lá e já começa a ajudar. E se foi pela dor, precisa de um reerguimento. A gente não vai pedir para ninguém ajudar alguém com dor, combalido, e seja qualquer dor física, moral ou espiritual. Né? O que é feito? É feito um evangelho para esses irmãos quando ali chegam, são tratados, a preleção evangélica já é parte importantíssima de todo o tratamento feito nas casas espíritas, e depois esses irmãos são encaminhados, né, através de grupos mediúnicos aos tratamentos, que podem divergir alguma coisinha de como é feito numa casa ou outra, mas sempre com a mesma finalidade, que é o quê? Reerguer as pessoas para que se tornem auxiliares nessa tarefa, nessa casa que recebeu o tratamento ou em qualquer outra, mas que ajude a compor a fileira de todos aqueles que de boa vontade querem viver o Evangelho de Jesus. Não é pregar o Evangelho, né? Que nem tem aquela passagem no filme do Chico Xavier lá, prega o Evangelho, aí o cara pegou lá o Evangelho e começou, quem assistiu o filme do Chico mostra essa cena que é hilária, né? Começou a bater com o Evangelho na cabeça dele. Não é pregar nesse sentido, gente, é viver, se esforçar para viver, para dar testemunho daquilo que já nos toca o coração, né? Então, foi passada essa orientação, a fraternidade dos humildes passou essa orientação para que se colocasse o Evangelho para higienizar a mente dos irmãos combalidos que chegam até as casas fraternas, uma higienização mental, para que esqueçam seus problemas, para que a espiritualidade, com a recomendação dos passes, dos tratamentos que são oferecidos, possam auxiliar a todos, né? Então, é muito importante isso. Uma outra fraternidade, meus amigos, é a fraternidade da Rosa Mística de Nazaré, que quem toca, quem lidera essa fraternidade é nossa Mãe Espiritual Maria Santíssima. É difícil, novamente a emoção bate forte, quando a gente estuda e vê todo o amor, todo o carinho da Mãe de Jesus, que até nos dias atuais, né, quando a gente tem que tirar aquela ideia da mãe sofrida de Jesus, lógico, ela teve sofrimento, quem não teria ao ver seu próprio filho que só pregou amor, ser morto numa cruz? Né? Ela sofreu, mas talvez o sofrimento maior dela tenha sido por todos aqueles que tiveram contato e têm contato nos dias atuais com os ensinamentos de Jesus e não se esforçam para vivê-los. Essa mãe amorosa, ela após a crucificação do seu filho, após a sua ressurreição, ela continuou o seu trabalho até morrer velhinha, auxiliando na casa do caminho e na sua própria casa. E hoje, da onde ela está, ela comanda essa falange, essa fraternidade gigante, e ela vai buscar em toda parte os que são os esquecidos da terra, onde nós muitas vezes fechamos nossos olhos para não ajudar esses irmãos. Ela não fecha os olhos, ela não deixa de estender os braços através dos seus tarefeiros amorosos em auxílio a todos esses irmãos, né?
Nessa época de transição, quando a Terra se convulsiona para transformar a mentira em verdade, o ódio em amor, os legionários de Maria estão presentes em todos os lugares em que se reúnem pessoas de boa vontade, oferecendo, além de atendimento fraterno, preces, vibrações fluídicas para facilitar a atuação das falanges do bem. Eu fui buscar também, meus amigos, algumas outras fraternidades que nem pela breve menção que eu vou fazer aqui deixam de ser menos importantes do que as primeiras que eu citei. São várias, né? Eu vou só dar uma pincelada para saber quais são essas fraternidades e o seu campo de atuação, né? Existe a fraternidade da China, que é o venerável Confúcio. Eles trabalham no incentivo à reforma íntima, atuam muito forte em todos aqueles que de boa vontade primeiro entendem o que significa essa reforma íntima, que nada mais é do que se transformar, né, interiormente. Como eu falei, nasce a reforma do ser, nasce e deve nascer de dentro para fora. Não é a mudança exterior, não é fachada, é uma análise profunda da gente com a gente mesmo, com as ferramentas que a gente recebe sempre, para poder fazer essas transformações, essas reformas em nosso interior. Eles nos auxiliam muito nisso. Tem também a fraternidade do Egito, que é o venerável Sêmulo. Eles auxiliam a todos que desde a época dos faraós ainda se encontram em reencarnações retificadoras. Fraternidade do Cálice, venerável Maria de Madalena ou Maria de Magdala, é a mesma pessoa, auxiliam doentes encarnados com sérios compromissos espirituais. Essa irmã, na fraternidade, nas escolas de aprendiz do Evangelho, ela é tida como um exemplo de reforma íntima. Procurem entender, estudar a vida dessa irmã que se transformou radicalmente após o contato amoroso com Jesus. Essa é a mesma irmã que, após a lavagem dos pés de Jesus ali, que lavou, ela pegou seus próprios cabelos e enxugou ali os pés do Mestre. Mas não é só esse lado importante também, né, e romântico até, vamos assim dizer, no sentido de uma coisa bastante singela, tal. Ela se dedica a cuidar de todos os que passaram pelo caminho, que cruzaram o seu caminho, e ela foi à procura dos mais necessitados, tendo vivido muitos anos até num local com os Hansenianos, ajudando esses irmãos que na época, né, 2000 e tantos anos atrás, eram muito assim segregados da sociedade. Eles tinham que viver em caverna. Lógico, não tinha remédio ainda. Hoje, graças a Deus, aos cientistas, à ciência, existe o remédio, e quem é diagnosticado com essa doença pode fazer o tratamento até muitas vezes em casa. Naquela época, esses irmãos eram segregados. E ela, em tarefa de auxílio, por isso o grande exemplo de reforma íntima, né, que a gente diz, ela contrai a doença e morre. Não sei qual livro que trata a respeito desse retorno dessa irmã querida. Ela é recepcionada pelo próprio Jesus, né, no seu retorno à pátria espiritual. Então vale a pena estudar e, na medida do possível, se adequar e seguir os exemplos, né, desses grandes vultos do cristianismo, né? Fraternidade do Cálice, né, venerável Maria de Magdala, auxiliam os doentes encarnados, como eu já falei, com sérios compromissos espirituais. Tem a Legião de Joana d'Arc, que auxiliam no socorro aos infelizes, aos mendigos, que muitas vezes é a reencarnação dos nobres de outrora, né, que não souberam usar bem a sua riqueza e resgatam isso através de reencarnações com extrema pobreza. Esses irmãos são auxiliados de perto pela Legião de Joana d'Arc. Fraternidade dos Hindus, que é o venerável Gandhi, Mahatma Gandhi, né, que auxiliam no desenvolvimento das forças psíquicas e morais.
Gandhi, que embora não tenha sido cristão, ele era um hindu, ele tem aquela famosa citação, né, célebre frase, que se todos os livros do mundo sumissem e restasse somente o Sermão da Montanha, estaria ali todo um tratado de conduta possível para a transformação moral de todos os seres humanos. Então vejam, meus amigos, talvez, né, um irmão que não, quando eu citei que o bem e o amor não tem rótulo religioso, mesmo ele não sendo cristão, ele seguiu a risca, talvez muito mais do que muitos que se diz cristão de fachada. Ele seguiu todos os exemplos de Jesus, auxiliando uma nação extremamente populosa, a Índia, a se libertar na época da sua vinda como missionário aqui na Terra, se libertar do jugo dos ingleses sem levantar uma arma, né? O apóstolo da paz também, como é conhecido. Então, é ele que cuida dessa fraternidade. A fraternidade da Lei Áurea, né, que são compostas ali, tem nas suas hostes, integram essa fraternidade, Rui Barbosa, Duque de Caxias, Caio Barchutel, Humberto de Campos. Eles participam do grupo, né, e arrebatam as criaturas escravizadas à viciação e à violência. É uma incumbência dessa fraternidade da Lei Áurea poder auxiliar esses irmãos imersos ainda em vícios e extremamente ligados à violência, né? Tem a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, também conhecida como FDJ, né, a sigla, que, como eu disse no início, é liderada pelo venerável Edgar Armond, foi fundada em 1973 e auxiliam a difundir as escolas de aprendizes do Evangelho por todo o planeta, né? Existem casas da Aliança Espírita Evangélica hoje. No Brasil são várias, muitas, das quais eu também faço parte de uma delas, que é o Grupo Fraternidade Cristã, e também em vários países do mundo, levando a sua incumbência aí da difusão e prática do Evangelho de Jesus. Repito, não se coloca melhor do que nenhuma outra casa espírita, que também tem o auxílio dessas fraternidades. Esse breve relato que eu faço é em cima de um livro que foi feito na criação da Federação Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que tinha à frente também Edgar Armond nas suas lides, né? Bom, todos esses irmãos, eles têm que estar, essas fraternidades têm que estar em algum local, né, no espaço, porque no plano espiritual também existem agremiações. Eu peguei duas delas, que é O Nosso Lar, que é muito conhecida, né, um livro de Chico Xavier, maravilhoso. Tem o filme também que trata a respeito dessa casa no espaço, né? Então ela se localiza ali sobre o estado do Rio de Janeiro. Ela tem o formato de uma estrela de 5 pontas. Existe até uma médium que viveu na época de Chico Xavier, que fez um desenho mediúnico dessa casa, dessa colônia, melhor dizendo, e tem esse formato de uma estrela de 5 pontas, onde tem os ministérios, né? Também, aqui em São Paulo, localiza-se o Instituto de Confraternização do Espaço. Já esse é bem mais extenso, bem maior, e tem a forma de uma cruz, que está sobre o estado de São Paulo. São algumas das citações das colônias espirituais, são muitas, são várias as que existem no espaço para poder abrigar esses irmãos. Já caminhando para a nossa reflexão final, e suposto desses irmãos que nos auxiliam incansavelmente, e nos dão ferramentas para que nós sejamos hoje, pegando uma citação de Eduardo Miyashiro, feita recentemente,
em uma análise que ele faz de uma comunicação mediúnica, ele usa o termo sentinelas de luz. E por que sentinelas de luz, né? O sentinela geralmente ele é colocado em algum lugar para vigiar aquele local. Então que nós sejamos sentinelas vigiando aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Porque antes de agir, né, a gente pensa, a gente fala assim, eu agi sem pensar. É uma desculpa que a gente dá muitas vezes farrapada para nos deixar um pouco mais felizes, mas não existe isso não, viu? O nosso espírito, a nossa psique, ela é muito rápida, então tudo que a gente faz, a gente pensa antes. Só que como nós somos ainda aprendizes do Evangelho de Jesus, muitas vezes a gente pensa e age, né, faz coisas erradas, que ao longo do tempo a gente vai corrigindo. E erradas em relação ao quê? A proposta do Cristo, o Evangelho do Cristo, a boa nova de Jesus. Tudo que a gente fizer em nosso pensar e agir, que se distanciam dessas leis morais de Jesus, vai nos causar dor. Então, sentinela nesse sentido, da gente policiar mais o que a gente pensa, para que a gente haja mais dentro dessa moral do Cristo, né? E luz por quê? Uma vez que a gente consegue aprender algo bom, algo novo, que a gente possa repartir com os nossos companheiros de jornada, né? O momento é de muito auxílio mútuo. Então, vamos pensar assim, essas fraternidades que eu trouxe hoje ao conhecimento de alguns e uma explanação um pouquinho melhor de outros, para outros, né? São irmãos que não cansam de nos ajudar. Então, por que a gente, quando aprende algo novo, grava algo novo, alguma virtude nova em nossa consciência, em nosso espírito, também não fazemos da mesma forma, né? A gente fazendo isso, com toda certeza nós vamos estar contribuindo para um mundo melhor, né? O momento é de dor em todo o planeta. Então, se a gente já consegue vislumbrar algo um pouco melhor, em termos de amor, que a gente contribua com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos na rua. Ah, mas eu ajudo os outros não estão nem aí. Continuemos ajudando. Nós não estamos ajudando para receber louro, né? Para receber elogios, tapinha nas costas. Na verdade, o nosso compromisso é entre nós e Deus. Nós estamos contribuindo, toda vez que a gente ajuda alguém, nós estamos contribuindo com uma obra muito maior. E isso vai nos elevando, vai nos tornando pessoas melhores, espíritos melhores. Em última análise, o benefício é nosso, né? É isso aí, gente. Eu gostaria, é uma prática que nós temos ao término dos trabalhos dentro das casas espíritas, a gente faz essas vibrações que também são feitas, como eu falei aqui, em todas as casas ligadas à Aliança Espírita Evangélica, às quintas-feiras, às 19 horas, mas também ao término de todo o trabalho espiritual, a gente costuma fazer vibrações. Eu gostaria de convidar a todos para que a gente, nesse momento, façamos juntos essa corrente de luz, essa emanação de bons sentimentos e bons pensamentos, e para que esses irmãos espirituais recebam, façam a coleta dessas vibrações onde nós estivermos e que façam da melhor forma a distribuição em todos os cantos do nosso planeta, né? Então eu convido todos nesse momento a fechar os olhos e nós vamos fazendo as nossas vibrações, deixando fluir dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos de luzes, sentimentos de paz, de amor, de harmonia, para que sejam levados a todos os cantos do planeta Terra, para todos os países, todos os povos, onde existir um irmão nosso nesse momento necessitado de uma prece, de uma vibração amorosa, que recebam esse nosso carinho, vibrando por todos os dirigentes do planeta Terra, para que possam fazer o seu governo da melhor forma possível, auxiliando a todos os tutelados, nós que somos o povo, que
que façamos a nossa parte, que confiemos em Deus. As leis de Deus são sábias e justas. As leis dos homens são importantes e necessárias, mas ainda são falhas. Então vibremos por esses governantes. Vibremos pelos profissionais da área da saúde que neste momento estão vivendo uma calamidade, né? Uma pandemia que está atingindo todo o planeta. Temos muito por esses irmãos aí que lado, que estão na linha de frente, nas linhas de frente, os médicos, os atendentes nos hospitais, a pessoa que faz a limpeza, a asepsia nos hospitais, nas salas de cirurgia. Não esquecemos também de vibrar por todos esses irmãos queridos, que a fraternidade que falamos hoje aqui, na figura do Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, que ela dê muita força, todos os seus tarefeiros possam auxiliar a todos os irmãos médicos a exercerem o seu apostolado para diminuir o sofrimento de todos que adentram aos hospitais. Vibremos amorosamente por nossos familiares, por todos que nos vêm à mente neste momento, os nossos familiares encarnados e também desencarnados, que procuremos o contato amoroso. Não importa se já desencarnaram, eles estão recebendo o nosso carinho, nosso afeto nesse momento. Procuremos os nossos irmãos, os nossos parentes encarnados e possamos dizer a eles que temos muito apreço, muito carinho, muito amor. Talvez se a distância física momentaneamente nos separou, que possamos retomar esse contato amoroso, passando as experiências, para que todos nós possamos crescer como espíritos ainda pequeninos no amor fraterno, que um possa ajudar o outro. Vibremos por todas as religiões, independente do seu rótulo, né? Eu costumo dizer rótulo que está estampado na porta das casas de amor, de carinho, de atendimento, para que todos possam receber seus adeptos que adentram as suas portas e recebam um calor amoroso, o afeto, a orientação segura, dizendo da imortalidade do espírito, da imortalidade da alma, da necessidade da reforma interior, todos guiados pelo exemplo amoroso do Mestre Maior, que segue à frente de cada um, nosso Mestre Jesus de Nazaré. Deixamos uma vibração de muito amor e carinho para que seja estendida aos locais de maior sofrimento, de maior necessidade, nesse plano em que vivemos e também nos planos espirituais. E por tudo isso nós rendemos graças a Deus e graças a Jesus. Irmãos queridos, desculpe se eu me estendi um pouco mais, mas houve a interrupção de alguns momentos aí através da internet. Que todos fiquem na paz de Jesus e que possamos, ao nos recolher para o nosso repouso do corpo físico, lembrando que quem precisa de repouso físico é o nosso corpo material. O nosso espírito, todas as noites, vai se desprender desse invólucro material e vai buscar ensinamentos, vai buscar oportunidade de continuar o aprendizado e de auxiliar também no plano espiritual. Que todos possam elevar uma prece ao nosso querido país, nas grandes dificuldades por que também estamos passando, e sejamos úteis de corpo, de braço, de espírito, mas sempre voltados ao amor comum entre todos nós brasileiros. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.